Bom, primeiramente, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito mesmo por todo o apoio nesses últimos 2 vídeos. Desde que eu postei o segundo vídeo, a quantidade de inscritos e views dobrou. E isso pra mim é inacreditável, eu nunca sequer imaginaria isso nos primeiros 2, 3 vídeos. O meu canal ele saiu de 400 inscritos para 800 em 20 dias, e isso é inacreditável. Eu agradeço demais pelas curtidas e novos inscritos, e espero que continuem me acompanhando nos próximos vídeos e futuros projetos. Muito obrigado mesmo a todos, isso tudo significa muito pra mim, e é um incentivo enorme para que eu possa continuar. Esse vídeo eu quero dizer que ele vai ser um pouquinho mais tranquilo do que os outros. Eu não vou falar muito sobre dicas, as coisas assim, mas eu vou tentar dar uma contextualizada em algumas coisas e falar sobre alguns projetos que eu tenho pensado em fazer mais futuramente. Antes de começar a falar dos assuntos principais, eu queria falar mais uma vez sobre a frequência. Esse vídeo era para ele ter saído na quarta, mas para que eu pudesse cumprir uma meta que eu mesmo me propus. Ninguém me falou para fazer isso, mas eu tinha proposto de fazer vídeos e postar às quartas-feiras de 15 em 15 dias. E para mim isso parecia que ia ser muito tranquilo, mas infelizmente eu ainda não consegui cumprir isso no começo. Eu sinto que eu ainda tenho que planejar mais e arrumar os meus estudos, porque além do mais, eu já estou num projeto de aprender sobre ilustração e me tornar um ilustrador. Eu estou fazendo meu portfólio para poder começar a trabalhar com ilustração. Então, mais uma vez eu venho pedir paciência para todos nesse meu começo e que continue me seguindo nesses próximos projetos e maluquices que eu tenho planejado. E eu espero fazer muita coisa e um dia eu consiga retribuir todo esse carinho que eu venho recebendo. Agora, deixando de enrolação, vamos falar dos tópicos principais, começando com a criatividade. O que é criatividade? Bom, se você buscar o significado de criatividade, você terá uma resposta como a capacidade de criar e inventar. E existem algumas pessoas que acabam sendo muito mais criativas do que outras. Mas a criatividade é algo que você consegue treinar. E mesmo que as pessoas tenham ideias que seriam novas, é bem difícil de você criar algo que ninguém nunca pensou. Porque estamos vivendo um momento em que todo mundo está querendo criar. Então é mais do que normal ter uma inspiração em outras coisas, e também é super normal diversos projetos diferentes com pessoas que não se conhecem, que acabam no fundo tendo a mesma proposta, porque elas estão sempre voltadas na mesma época e muitas pessoas pensam dessa forma e acabam gerando projetos parecidos, mas não quer dizer que eles tiveram influência um sobre o outro. Às vezes pessoas diferentes podem pensar a mesma coisa. A criatividade é uma característica muito importante para diversas áreas, como o trabalho, porque muitas empresas e pessoas buscam pessoas que são criativas para tentar solucionar os problemas no dia a dia. E eu até que me considero uma pessoa criativa. Eu adoro criar histórias e criar personagens, criar tramas. E por muito tempo eu fiquei planejando muita coisa. Eu criei vários personagens, planejei muito, mas no fim eu acabei pondo pouco em prática. Mas eu penso em mudar isso agora pra frente. Eu gosto muito de storytelling. Que quem não sabe o que é storytelling é a habilidade de você contar histórias utilizando recursos audiovisual. Então um vídeo pode ter um storytelling. Usam muito na propaganda também, e porque vai além das palavras. Eu gosto disso tudo, mas eu ainda não sinto que eu sou bom em escrever, porque eu não conheço muito como criar uma história. Eu sei que tem muita coisa pra pensar antes de criar. E eu lembro que o momento que eu mais criava era quando eu estava caminhando e eu estava escutando música. Eu passava vários minutos fantasiando, imaginando, e depois eu voltava e escrevia o que eu tinha pensado. E nessas épocas eu também assisti muito anime, assisti muita série, muitos filmes e li muito manhwa. Às vezes eu ficava tão imerso que eu acabava me perdendo por horas sem me dar conta do tempo passando. Pra mim, as histórias eram uma paixão. Eu podia facilmente passar um dia vendo a mesma coisa. Nesses últimos anos, eu comecei a estudar sobre alguns fundamentos da arte que podem auxiliar no entendimento do desenho. Isso principalmente do curso de fundamentos da ilustração que eu adquiri do Brush Rush, o Gui Freitas e o Lailton. Eles fizeram um curso que fala sobre os fundamentos da arte e eles não explicam em si como desenhar. Acho que é um curso um pouquinho mais avançado, mas eu acho que pessoas que tenham um pouco de ideia de desenho é um excelente curso para isso. Eu tentei trazer esses conceitos para os desenhos mais recentes meu, que foi a ideia de batalha, um sentimento de batalha. Esses 2 desenhos que eu citei são esses 2 que estão aparecendo agora. O primeiro que eu fiz foi o do Tatsumi, e eu até que gostei desse desenho. Tem algumas coisas que eu não gostei, principalmente dos raios. Esse efeito eu não gostei tanto, eu achei que ficou meio poluído. Eu poderia ter feito de uma maneira melhor. E da Kiriko, do Overwatch. Esse eu gostei muito mais, eu só acho que o fundo ficou meio pesado. Eu acho que o fundo pode tirar um pouco do foco da personagem.
Mas eu joguei um blur no fundo para parecer um desfoque. Eu foquei principalmente no rosto, nas mãos e nos personagens que estão olhando para ela. Eu não tô mais fazendo um desenho só por fazer. Eu tento trazer histórias neles também. Eu aprendi muito em passar ideias, um tipo de história visual, e eu acho que essa habilidade de contar histórias pelo desenhos, a maioria dos artistas tinham que ter isso em mente. Isso tudo parece ser muito básico, mas por muito tempo eu não pensava direito antes de desenhar, sobre o que eu queria passar, o que eu estava contando, e que existem diversas técnicas diferentes, diversos tipos de enquadramento, pontos de fuga, e que se você se planejar antes de desenhar, isso pode mudar tudo. A partir de agora eu quero trazer tudo isso que eu já aprendi e o que eu vou aprender para meus futuros desenhos. E esse curso é realmente muito bom. Eu ainda não terminei, mas até o pedaço que eu fiz dele eu achei muito bom. Eu já pus bastante coisa em prática, não fiz tudo o que já foi proposto, eu tenho que fazer mais coisas e pôr mais coisas em práticas, e eu recomendo muito. Agora vamos falar do que eu estava planejando. Isso que eu vou falar agora era algo que eu queria falar no primeiro vídeo, mas eu achei que não fazia sentido. Então eu refiz o roteiro do primeiro vídeo e trouxe toda essa ideia para esse terceiro vídeo que eu estou fazendo agora. Como eu já falei, eu estou levando 2 projetos em conjunto. O primeiro é me tornar um ilustrador, eu já estou estudando e montando meu portfólio. E o segundo são os meus vídeos que eu estou tentando passar alguns pontos de vista meus e dar dicas do que eu aprendi nesses últimos 5 anos. E com o passar disso, eu tive muitas ideias. Uma coisa que eu quero fazer são lives. Eu já fiz por um tempo, em 2020, na época da pandemia. Se eu não me engano, eu fiz por um mês, ou quase um mês e meio, eu não lembro. Mas eu acabei não continuando. E por muito tempo eu fiquei me cobrando muito por isso. Na minha cabeça só passava que eu estava correndo contra o tempo e que se eu não fizesse naquele momento, eu não teria tempo para fazer de novo. E eu me cobrei por não ter começado todo esse projeto de YouTube e ilustração antes. Mas foi só agora, há pouco tempo atrás, que eu percebi o quão importante foi todo esse 3 anos de amadurecimento, de 2020 a 2023. Hoje eu me sinto muito mais capaz de fazer o que eu estou fazendo. Me sinto feliz com cada conquista e eu estou aproveitando todo o processo. Eu queria fazer lives em 3 dias da semana. Eu já tinha pensado fazer na terça, quinta e sábado. Mas isso eu vou tentar aos poucos. Eu ainda estou tentando lidar com os meus horários e as minhas limitações do dia a dia. Para as lives, eu queria utilizar esse modelo do Evans para ser meio que um VTuber, não sei se todos conhecem. E esse modelo eu já fiz há algum tempo e eu só preciso animar ele. Foi bem difícil porque eu tinha que fazer tudo sozinho e ainda mais que eu não tinha nem ideia do como fazer. Eu tive que ver muito tutorial e aprender sozinho sobre tudo isso. E esse modelo seria a minha representação visual durante as transmissões, mas ele não vai aparecer nos vídeos. Esse modelo visual é só para as lives. Já os conteúdos que eu quero trazer, o primeiro seria mostrando todo o processo da ilustração. Então eu começaria um desenho em live, mostrando toda a ideia que eu tenho, como que eu pego referências, as ideias que eu tenho, e isso em forma de live. Então eu desenharia, ficava desenhando e conversando com quem tivesse lá, quisesse fazer perguntas eu respondia e tirando dúvidas. E outra coisa que eu acho que é importante é fazer algumas lives de alguns jogos, porque é bom você dar uma variada um pouco, não ficar só toda hora pensando em criar. Os jogos que eu queria trazer seriam tipo Minecraft e Genshin Impact, que são uns jogos que eu joguei muito nessa época, desses últimos 5 anos. O Minecraft porque foi um jogo muito importante nesses últimos anos pra mim. Ele foi meu refúgio durante dias difíceis. Eu passava várias horas construindo e me fez muito bem. Já passei 2 meses tirando água de um templo de oceano no Minecraft e eu acabei perdendo o mapa inteiro porque eu formatei o computador e não salvei o backup do mapa. Porque eu acho muito legal como esse jogo pode ser utilizado para se contar muitas histórias. E como servidores multiplayer podem contar uma história tão profunda. Um bem famoso que está acontecendo agora é o QSMP. Eu estou acompanhando e gostando muito do que está acontecendo. E eu fiquei muito feliz que o Minecraft está ganhando de novo mais relevância durante esses meses e que muitas pessoas começaram ou voltaram a jogar. Esse é um jogo que tem muito potencial criativo e a minha vontade de muito tempo era criar Alticia, que é uma cidade de Final Fantasy XV. É uma cidade muito linda que eu queria fazer ela em escala real, quase real na verdade, com a do jogo. E ela é muito grande e eu sei que demoraria muito para terminar. Mas isso é algo que eu estaria disposto a fazer, porque esses projetos que levam tempo são muito satisfatórios quando você termina ele, porque você percebe o quanto que você utilizou do seu tempo para fazer ele. E o Genshin é um jogo que lançou em 2020, eu joguei muito ele na época da pandemia também. E ele é um jogo que me fez apaixonar pela história, porque
como eu gosto muito de anime e manhwa, ele é como se eu estivesse jogando um anime que demorava muito, que você podia fazer várias coisas. Então eu me apaixonei pelas histórias e as interações entre os personagens, porque é muito legal. Então tem momentos que você tá tendo uma batalha muito pesada, depois tem momentos que você tá conversando com outros personagens, se divertindo. Então esse é um jogo que realmente me deu muitas ideias e me incentivou demais. E também é algo que eu tenho vontade de apresentar para outras pessoas que não chegaram a ver esses tipos de coisas. Saindo um pouco das lives, que vai ser algo que eu ainda estou em planejamento para fazer da melhor forma possível, tem duas coisas que eu vou começar a fazer primeiro. Sendo a primeira, como eu citei no vídeo anterior, que é o manhwa, como eu já falei, é como se fosse uma história em quadrinhos ou um mangá de um personagem meu que é o Kayase, e eu já estou estudando em como fazer uma boa história, como montar as cenas, porque não é só soltar cada personagem num canto e acabou, tem que ser algo que faça sentido, tem que ser algo que fique bom, então eu tenho que melhorar nessa parte. Primeiramente eu queria fazer desse personagem, porque o universo dele que eu criei não é muito amplo quanto o do Tatsumi e de outros personagens que tem muita coisa que eu escrevi, muita coisa que eu fiz, então por não ser um universo tão grande, pode ser mais tranquilo. Eu sei que não vai ser tranquilo, né? É difícil de qualquer jeito. Mas acho que vai ser mais tranquilo de eu passar o que eu tenho pra passar com a história dele. E só pra dar um pequeno spoiler da história que eu comecei a criar pra ele, o Kayase é um agente especial, que ele foi treinado desde muito pequeno pra fazer diversas missões de infiltração. Então ele ia no lugar que era chamado e tinha que fazer algo nesse lugar. Então, passando um tempo, ele é chamado por um colega superior do exército, uma patente mais alta, e que ele deseja passar uma missão extremamente importante, na qual ele teria que ir para outro país e proteger um cliente. Bom, é isso que eu tenho pra falar até agora sobre a história. Eu já escrevi mais coisas, mas eu não quero dar muito spoiler do que pode acontecer ou não. E eu vou começar a trabalhar nisso logo logo. E as minhas principais inspirações pra fazer ele são os espiões, né? O 007 e os filmes de Missão Impossível do Tom Cruise. Eu acho que vai ficar algo muito bom, talvez, no futuro. E eu espero que vocês consigam ler e ver toda essa história mais pra frente. E a segunda coisa que eu queria começar a fazer, mas eu sei que vai demorar, é que o meu irmão ele está aprendendo a programar. E ele já chegou a fazer vários mini joguinhos muito legais durante esse período. Jogos que não tiveram tanto tempo para ser feito, mas ele conseguiu fazer muita coisa legal. E perguntei para ele se ele queria fazer. E nós dois pretendemos fazer vários jogos indies. No começo eles são mais simples, né? Eu queria fazer uns jogos mais simples no começo. E depois eu queria tentar fazer um jogo maior. Então ele vai estar programando. E eu vou fazer as artes e tentar ajudar a animar também. Eu já cheguei a fazer uma pixel art para um jogo que ele queria fazer. E é essa daqui. Faz um tempo já. Mas nós acabamos nunca continuando com a ideia. E agora nós voltamos e pensamos, vamos fazer? E ele topou, então a gente vai pensar em fazer isso também. Bom, todos esses futuros projetos como o manhwa, criar os jogos, eu penso em documentar e trazer pequenos trechos falando e mostrando como estamos fazendo em vídeos. E depois de tudo isso eu espero logo começar a fazer as lives. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que eu sei que são muitas ideias e muitos projetos diferentes que eu pretendo fazer e às vezes eu fico pensando sobre isso tudo e eu vou citar uma frase de um criador de conteúdo que eu gosto muito, mais uma vez o Vitor do Gema Please, que é: a vida é feita de escolhas e eu escolhi gostar de 90 coisas ao mesmo tempo. Essa é uma frase que o Vitor fala no momento final de um vídeo dele que ele fez um documentário do jogo do Castlevania. E realmente penso muito sobre isso. Eu já conversei com algumas pessoas sobre isso e sempre tento ter muito cuidado para não me sobrecarregar. Porque se eu tentar muitas coisas diferentes e fazer um pouco de cada coisa, e no fim posso acabar não fazendo nada. Planejar muito e fazer pouco. Então a gente precisa ser muito realista nessa parte. E o que eu tirei de tudo isso é que é muito bom criar projetos e sonhar com tudo que você quer fazer, mas sempre temos que estar focado no que é preciso fazer no momento atual. Então eu vou continuar com os vídeos e tentar deixar tudo certo de uma maneira que saia um vídeo a cada 15 dias. E eu vou continuar com meus estudos e aprendizados para me tornar um ilustrador. E com isso tudo se tornando mais constante, eu vou conseguir encaixar daí sim os meus outros projetos no meu dia a dia. E assim eu vou transformar tudo isso, todos os projetos, tudo que eu tenho planejado, vou me sentir muito mais realizado e não sobrecarregado. Mas é isso. Esse vídeo ele foi um pouco mais simples, ao meu ver. Mas eram coisas que eu queria falar sobre. Eu queria deixar claro que as minhas intenções para o que eu quero fazer no futuro. Eu quero agradecer muito pela atenção que vocês tiveram até aqui. Esse vídeo ele ficou muito mais parecido com o meu primeiro, pois foi mais uma conversa e eu falando sobre os projetos meus.
Eu quero agradecer a todos que assistem os meus conteúdos e se inscreveram no canal. O próximo vídeo será sobre dicas e mostrando como treinar anatomia e como eu e outros artistas utilizam os sólidos geométricos para facilitar a montagem do personagem. Essa foi uma sugestão que me pediram no meu primeiro vídeo. Eu já anotei mais algumas para poder fazer vídeos futuros com essas ideias. Então, mais uma vez, se vocês tiverem sugestões e dicas, deixem nos comentários, que eu vou ler todos e vou responder todos. E se vocês tiverem dicas e ideias para o futuro que possam ser legais de trazer vídeo, eu vou trazer. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estão me acompanhando. Eu espero vocês nos meus próximos vídeos. Eu sou o Evans e te convido a continuar nessa jornada comigo. Até a próxima.